Olá a todos, aqui é o Marcos Nunes, professor de Estatística da UFRN, e essa é mais uma aula da disciplina Introdução à Modelagem de Big Data. Para saber mais sobre a disciplina, entre no link introbigdata.org, que está na descrição do vídeo aí embaixo, e para saber mais sobre mim, entre no meu site pessoal, marcosnunes.me. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre transformações nos dados, como é que a gente pega um conjunto de dados brutos, segue aquelas ideias que a gente viu na aula anterior de obtenção de dados e prepara eles para fazer uma análise mais adequada. Como motivação para isso, percebam que nem sempre os dados que a gente deseja analisar estão prontos para análise. Boa parte dos algoritmos que a gente vai ver nesse curso, boa parte das modelagens que a gente vai fazer nesses dados, vão ter desempenho melhor se aplicados, por exemplo, em dados que sejam simétricos ou que tenham variância unitária. Então, muitas vezes o que a gente precisa fazer é pré-processar os dados antes de começar a nossa análise. Por isso, eu vou comentar com vocês agora algumas transformações que a gente pode fazer nos dados que a gente vai analisar. A primeira delas, que na verdade são duas, são chamadas de centering e scaling. São talvez as duas transformações mais comuns que a gente consegue fazer nos dados. Centering significa subtrair a média dos dados, a média da amostra, e scaling envolve dividir esses dados que tiveram a média subtraída por seu desvio padrão. Então, o que a gente vai fazer é aplicar aquela mesma fórmula que a gente já conhece lá da transformação de uma variável normal, que tem média diferente de zero e variância diferente de 1, a gente vai aplicar essa mesma fórmula em outros conjuntos de dados para fazer esse centering e scaling. Então, nessa fórmula que eu estou exibindo aqui no slide, o que a gente quer é um xi estrela, que nada mais é do que o valor do xi original menos a média amostral da amostra completa sobre o desvio padrão dessa amostra. Com isso, os nossos dados vão ficar com média 0 e desvio padrão 1. E essa transformação ela vai ser usada quando as nossas variáveis, por exemplo, estiverem em escalas diferentes. Eu tiver duas ou mais variáveis preditoras e elas estiverem em escalas que não estão na mesma ordem de magnitude. Por exemplo, se eu tiver com altura e peso como variáveis preditoras, a minha altura, se tiver em metros, ela vai estar aí na casa das unidades, o peso vai estar na casa das dezenas, se eu estiver falando de quilos. Então é interessante a gente deixar tudo mais ou menos na mesma escala, para que a gente tenha um modelo com um poder preditivo melhor. Até porque se as escalas das variáveis estiverem muito diferentes, a gente pode ter problemas de que uma variável pode dominar demais a outra e a gente acaba concluindo coisas que não deveria concluir a respeito dos nossos dados. O problema disso é que a gente perde interpretabilidade nos dados individuais. Por sorte, o R é capaz de resolver muito facilmente esse problema e ele já tem uma função pré-determinada dentro dele chamada scale, que faz justamente isso. Calcula automaticamente a média e o desvio padrão das colunas do nosso conjunto de dados e aplica a transformação que a gente quer. Por exemplo, aqui eu estou pegando um conjunto de dados chamado Iris. Numa próxima aula eu vou comentar um pouco mais sobre esse conjunto de dados para vocês, mas por enquanto a gente só quer tirar algumas estatísticas a respeito dele. Então vejam que aqui eu estou retirando uma das colunas desse meu conjunto de dados, a coluna das espécies, e estou aplicando duas funções em todas as outras colunas. Então, eu tenho todas as médias dessas colunas, as 4 primeiras respostas que eu tenho nesse output são as médias, e as 4 últimas respostas são os desvios padrão. Então, sempre que eu tiver aquele sufixo min em cada um dos resultados que está aí, isso significa que é a média daquela coluna, e sempre que eu tiver o sufixo SD, isso significa que é o desvio padrão, SD de Standard Deviation. Então vejam que as médias são todas diferentes de 0 e os desvios padrão são todos diferentes de 1. Mas quando eu aplico então a função scale nesse conjunto de dados, de novo ali removendo a quinta coluna, vejam o que aconteceu agora. Todas as minhas médias ficaram 0 e percebam que não ficou exatamente igual a 0, mas isso é um problema de arredondamento do computador. Os valores que tem ali são na casa de 10 na menos 16, 10 na menos 17, então são 0, na verdade. Então,
embora o número zero não apareça aí, para todos os efeitos esses valores são iguais a zero. Além disso, todos os dígitos padrão, depois que eu apliquei a função scale, estão iguais a 1. Outro problema que a gente pode tentar resolver nos nossos dados é a assimetria deles. Só relembrando, essa fórmula dada aí pelo B1 no topo do slide é a fórmula que a gente usa para calcular a assimetria de uma amostra. Então, a gente sabe que se essa estatística B1 for igual a zero, a nossa estatística é simétrica. Se o valor de B1 for diferente de zero, então ela pode ser tanto assimétrica à direita quanto à esquerda. Tudo vai depender do sinal de B1. Se B1 for maior do que zero, então a distribuição é assimétrica à direita. Se for menor do que zero, assimétrica à esquerda. Transformações que a gente pode aplicar nos dados para eliminar a simetria, ou pelo menos tentar reduzir ela, são logaritmo de qualquer base, raiz quadrada e inversa. E aqui nos próximos slides eu vou mostrar algumas dessas transformações na prática para vocês. Então aqui à esquerda eu tenho o meu conjunto de dados original, vejam essa simetria bem forte dele à direita. A partir do momento que eu apliquei o logaritmo, eu tenho uma distribuição que lembra bastante a forma de uma normal. De novo, à esquerda, eu tenho uma distribuição que é levemente assimétrica à direita. Quando eu aplico a raiz quadrada, eu tenho, então, essa diferença em relação à distribuição original. Ela ficou um pouco mais simétrica. Por fim, eu vou ter uma distribuição de dados extremamente assimétrica, também aqui à minha esquerda, com vários outliers. Vejam que na parte mais à direita dessa figura à esquerda eu tenho algumas observações que estão bem distantes da maior concentração dos dados, e quando eu aplico a inversa eu tenho um conjunto de dados que é bem mais comportado. Então essas três transformações, logaritmo, a raiz quadrada e a inversa, elas conseguem deixar os nossos dados um pouco melhor comportados para que a gente consiga analisar. Caso nenhuma delas funcione, ou não funcione a contento, o que a gente pode fazer é utilizar uma família de transformações chamada de transformação de Box-Cox. Então eu tenho aqui também a fórmula da transformação de Box-Cox. O único problema dela é que eu preciso encontrar um valor ótimo para lambda. Para encontrar esse valor de lambda, normalmente o que a gente faz é utilizar a máxima verossimilhança para tentar estimar qual seria esse melhor valor. Outra forma é tentativa e erro, tentar vários e vários valores diferentes de lambda e ficar com aquele que resolve melhor o nosso problema. Mais uma transformação que a gente pode fazer no nosso dado chama análise de componentes principais, que é baseada no cálculo de autovalores e autovetores da nossa matriz de dados. O que ela vai fazer para a gente é transformar as nossas variáveis preditoras que estão correlacionadas entre si e aí, a partir disso, obter através de combinações lineares variáveis que estão não correlacionadas. Essa transformação é um pouco mais sofisticada porque ela envolve conhecimentos de álgebra matricial, de álgebra linear, então eu vou deixar para comentar sobre ela em detalhes na nossa próxima aula. Uma outra transformação que a gente pode fazer nas nossas variáveis é fazer a transformação de variáveis dummy. Imaginem, por exemplo, que eu quero fazer uma regressão linear. Para isso, a gente já sabe que as variáveis resposta e preditora devem ser ambas quantitativas. Mas e se por algum motivo eu quisesse fazer uma regressão linear que uma ou mais variáveis preditoras sejam qualitativas? Por exemplo, eu quero colocar gênero como uma variável preditora. Para isso, a gente vai usar variáveis dummy, ou, em português, variáveis indicadoras. Essas variáveis vão tomar o valor 1 na presença do nível i da variável categórica e 0 na ausência. Então, ela é dicotômica. Se eu tiver, por exemplo, com uma variável gênero, eu vou ter o valor 1 toda vez que o meu sujeito no meu conjunto de dados for do gênero masculino, e vou ter 0 toda vez que o sujeito no meu conjunto de dados for do gênero feminino, por exemplo. O que implica é que se eu tiver uma variável qualitativa de k níveis, uma única variável categórica vai se transformar em k variáveis diferentes. Mas isso feito, a partir do momento que eu faço essa transformação, a regressão vai ser realizada da mesma maneira que a gente já conhece. Aqui então tem uma simulação mostrando para vocês como é que isso vai funcionar. Então eu tenho 3 observações
Em cada grupo, eu tenho o grupo A e o grupo B e estou gerando valores aleatórios aqui para elas. Vamos ver então como é que vai ficar o resultado desse gráfico. Então vejam que aqui à esquerda desse gráfico eu tenho o nível A da variável x e à direita eu tenho o nível B da variável x. O que eu quero fazer é ajustar uma reta de regressão entre esses dois valores. Eu quero encontrar a melhor reta que passe por A e B simultaneamente. Na mesma ideia que eu teria se eu estivesse fazendo uma regressão linear simples. Então aqui na tela eu mostro para vocês como é que fica a codificação das variáveis dummy para esse problema. A primeira coluna é sempre toda ela igual a 1. Eu vou desconsiderar explicitamente um dos níveis, no caso aqui eu estou desconsiderando o nível A, e o nível B ele vai ser representado por 0 na ausência dele e por 1 na sua presença. Então, como no conjunto de dados original, as 3 primeiras observações eram referentes a A e as 3 últimas eram referentes a B, essa coluna que indica o nível B, ela é composta por zeros nas suas 3 primeiras observações e por 1s nas suas últimas observações. Quando eu faço um teste T comparando as médias de A e B, eu tenho esse resultado que está aqui. A média no grupo A ficou 0,44 negativo. A média no grupo B ficou 3,16 positivo. Então eu sei que a média do grupo A é inferior à média do grupo B. Quando eu faço a minha regressão, e aqui é importante eu chamar a atenção para vocês para o estilo dos slides, nem sempre todo o output do que eu rodo no R vai caber num slide só, então em alguns momentos isso vai estar cortado, mas vocês vão ter o código fornecido no material da disciplina, especificamente no material dessa aula aqui, para reproduzir isso em casa e ver o código completo. Mas aqui a gente tem só a parte mais importante. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas estimativas. Uma para o meu intercepto, que está aqui, e a outra para o meu coeficiente angular. Eu vou voltar no slide anterior para a gente ver de novo qual foi a média do grupo A. A média do grupo A tinha dado 0,4405. Se eu arredondar para 4 casas decimais, 0,4406, negativo. Que é o mesmo valor que eu tenho aqui para o intercepto dessa nossa reta. Quando eu olho para o B, aqui eu tenho 3,6050. Quando eu olho a média de B, eu tenho 3,1644. Só que esses dois valores são iguais. Por quê? Porque quando eu somo esses dois valores aqui, ou seja, eu faço 3,6050 mais 0,4406 negativo, ou seja, eu estou na prática subtraindo, eu chego na média do grupo B. Então, o teste T, isso não é uma prova, mas é um indicativo de que o teste T ele é equivalente a uma regressão linear simples. Outro assunto que a gente precisa se preocupar quando está trabalhando com análise de dados são os outliers. Só para relembrar, outliers são aquelas observações aberrantes no nosso conjunto de dados. São aquelas que se destacam muito das outras observações. Outliers sempre vão depender do contexto no qual a gente está trabalhando e da distribuição dos nossos dados. Particularmente, é muito complicado definir precisamente quando uma observação é um outlier, porque, como eu falei, vai depender muito do contexto no qual a gente está trabalhando. O primeiro passo que a gente precisa tomar quando vai trabalhar com uma análise de dados e desconfia que a gente tem outliers é verificar se o ponto suspeito é cientificamente válido. Então, a gente tem que pensar se faz sentido, no contexto do trabalho que a gente está fazendo, um valor como esse que foi obtido, um valor tão discrepante. Em amostras pequenas, eventos raros podem ser amplificados. Então, se a gente está com uma amostra aí, digamos, na casa de 10, 12 de tamanho amostral, algo pequeno, pode ser que a gente tenha justamente tido o azar de ter um evento raro ocorrendo. Então, se eu tiver um outlier numa amostra de tamanho 10, eu vou ter 10% das minhas observações como outliers. Então, é interessante a gente sempre atentar para esse fato. Além disso, só retirar outliers
ignorar eles na nossa análise não é necessariamente a melhor maneira da gente lidar com esse problema. Aqueles pontos que se destacam num box plot tradicional são outliers, mas num contexto muito específico. Aqueles outliers do box plot são outliers que aparecem quando a gente assume que a nossa distribuição tem que ser simétrica em relação à mediana. E isso pode não ser verdade para alguns casos, por exemplo, para gama, para Poisson. Sendo assim, pontos que são outliers num contexto podem não ser em outro. No fundo, a definição de outlier vai depender diretamente do modelo que a gente assume que os nossos dados possuem. Felizmente, a gente tem métodos estatísticos que são robustos a outliers, então a gente, dependendo do tipo de análise que quiser fazer, a gente pode escolher um método desse que seja robusto e aí não precisa se preocupar tanto assim com os nossos outliers. Também gostaria de falar um pouco sobre dados faltantes. Pode acontecer que a gente pegue um conjunto de dados para analisar e nem todas as ocorrências que a gente estava esperando encontrar estejam lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber fazer é entender o comportamento dos dados faltantes, é se perguntar por que eles estão faltando. Pode ser que sejam dados estruturalmente faltantes. Por exemplo, o número de crianças a quais um homem deu à luz. Então, um homem não tem como dar à luz fisicamente, né? Biologicamente é impossível. Então, pode ser que num conjunto de dados que a gente esteja analisando, tenha uma questão a respeito de quantas gestações a pessoa teve, e um homem, ele responder 0 não faz sentido. Ele tem que responder algo como não se aplica, e aí fica um dado faltante. Só que tem casos que são bem mais complicados de lidar. De modo análogo aos outliers, é importante a gente saber o porquê dos dados estarem faltando. Por exemplo, é possível que a altura de uma pessoa esteja faltando no conjunto de dados, mas aí a gente tem todas as outras informações dessa pessoa, como peso, IMC e tudo mais. E aí a gente pode se perguntar, será que eu consigo recuperar a altura de alguma maneira? Já vamos falar sobre isso com detalhes mais para frente. Além disso, a gente pode se perguntar, será que essa é uma variável muito importante? Será que eu não posso simplesmente descartar essa variável para esse sujeito específico? Se eu estiver, por exemplo, modelando o crédito de alguém, talvez a altura não seja um fator importante. Mas, por exemplo, se eu estiver querendo modelar taxas de obesidade numa população, a altura vai ser um fator importante nesse caso. Então, cada problema que eu for resolver, cada caso é um caso. A gente sempre tem que analisar no contexto do qual a gente está trabalhando. A maneira mais fácil de lidar com dados faltantes é ignorar. É simplesmente fazer de conta que eles não estão lá e pronto, fica todo mundo feliz. Se eu tiver uma quantidade grande o suficiente, aí pode ter redundância de dados e com isso, só o fato de eu ignorar algumas poucas observações, isso não vai gerar problema nenhum. Mas se eu tiver com poucos dados disponíveis, aí ignorar pode simplesmente não ser possível. Uma outra maneira da gente trabalhar com dados faltantes é preencher os dados faltantes manualmente, seja recalculando ou medindo novamente as variáveis que nos interessam. O problema é que nem sempre é possível recoletar dados, ou porque é muito caro, ou porque foi algum tipo de experimento destrutivo, ou um experimento que não pode ser reproduzido, enfim. Portanto, preencher os dados faltantes manualmente geralmente vai ser um processo lento e caro devido ao trabalho manual que vai estar envolvido nessa tarefa. Outra maneira de lidar com dados faltantes é recategorizar os dados, criando, por exemplo, um novo nível chamado faltante se eu estiver trabalhando com variáveis categóricas. Isso é bem simples e eficaz, então a variável que teria k categorias passa a ter k mais uma categorias. O problema é que isso não é útil para variáveis quantitativas, porque 0 vai ser um valor possível para a nossa variável ou é um valor faltante? Pensem de novo naquele problema do número de gestações que um homem pode ter. 0 gestações não faz sentido, porque não é um valor possível para essa variável. Outra coisa que a gente pode tentar fazer, se eu estiver trabalhando com uma variável quantitativa, é substituir o valor faltante com a média ou a moda se eu estiver trabalhando com variáveis qualitativas. Vai funcionar bem se eu tiver dados representativos,
O problema é se os dados que estão faltando são outliers. A gente também pode prever novos valores através de modelagem estatística, mas isso vai depender da gente definir um modelo estatístico para fazer a imputação. Por exemplo, no slide anterior, a gente definiu dois modelos bem ingênuos, né? A média e a moda, mas a gente pode criar modelos tão sofisticados quanto a gente queira. Eu posso fazer imputação de dados via regressão, eu posso fazer imputação de dados via random forest, um algoritmo que a gente vai ver mais para frente na disciplina. Ou seja, de modo análogo aos outliers, tudo vai depender das informações que a gente tem a priori a respeito do nosso conjunto de dados. Então era isso que eu tinha para falar sobre transformações nos dados. Esse é um assunto bastante complexo e ele não foi totalmente coberto nessa aula, ela foi mais para dar uma ideia para vocês do que é possível ser feito. E na próxima aula a gente vai ver uma ferramenta super importante que também serve para transformar os dados, mas é uma ferramenta também de visualização de dados, chamada análise de componentes principais. Então, até a próxima aula.